Não é de hoje que as empresas estatais federais estão na mira do governo. A ideia é privatizar, o máximo que for possível. Isso fica bem claro em declarações de integrantes do governo Bolsonaro, como essa aqui do ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. A política do governo Jair Bolsonaro, ela é objetiva. Ela visa reduzir o tamanho do governo, do Estado brasileiro, permitir que a iniciativa privada, leia-se a sociedade brasileira e investidores internacionais possam participar da prestação de serviços à sociedade brasileira. Ou essa outra frase aqui do José Salim Matar Júnior, que é secretário especial de desestatização do Ministério da Economia. O Estado brasileiro é gigantesco. O Estado brasileiro é obeso. Ele é burocrático, oneroso para o pagador de impostos e inferniza a vida do cidadão e das empresas. Esse é o Estado daí. E o líder da equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, desde sempre é um entusiasta da ideia de diminuir drasticamente o número de estatais. Por nós vendemos todas. Por quê? Porque elas são disfuncionais. E ele diz que o presidente Jair Bolsonaro está alinhado à ideia de privatizar tudo o que for possível. Pelo menos 15 empresas já estão no plano de privatização mais, digamos, imediato. Eu sou o Márcio Miranda e é sobre esse tema, o das privatizações, o episódio de hoje do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Para analisar esse assunto, eu vou conversar com o Fernando Jasper, que é editor de República aqui da Gazeta. As privatizações foi um compromisso nosso também de campanha, nós vamos acelerar privatizações. Uma das principais agendas da área econômica do governo Bolsonaro é a das privatizações. O governo tem como meta vender dezenas de estatais até o fim do mandato. Aliás, se depender do ministro da Economia, o Paulo Guedes, a ideia é privatizar tudo. Foi o que ele disse, pelo menos numa entrevista nessa semana, publicada pelo jornal O Valor. Eu convidei aqui o Fernando Jasper, que é editor de República aqui da Gazeta, para a gente analisar esse assunto. Ô Jasper, um assunto que é importante e, como eu disse, é das principais agendas do governo na área econômica. Inclusive, eu queria começar comentando aqui o que a Gazeta do Povo está disponibilizando, que é uma página que é o painel das privatizações, para a gente ter uma ideia da situação de momento envolvendo exatamente as estatais do governo federal, que são várias, né, Jasper? Exatamente, a gente começou com esse painel, é uma página especial nova aqui da Gazeta do Povo. E o que a gente traz nessa página é uma lista aí das estatais que já estão nos planos de privatização do governo federal. Tem algumas que já foram privatizadas, algumas estatais menores, tem até subsidiária aí, companhia que era pertencente à Petrobras, por exemplo. E a gente também coloca nessa página as estatais que, por enquanto, não estão nos planos oficiais de privatização do governo. Quer dizer, estatais que, pelo menos por enquanto, não serão vendidas. Só que, como você bem explicou, né, o Paulo Guedes diz que a intenção dele é vender tudo. Até mais adiante a gente pode falar um pouco sobre isso. Nessa página a gente vê ali, já está bem definida, são 15 estatais que estão numa lista oficial já do governo, do que eles chamam de desestatização, 4 que já foram privatizadas e outras várias empresas, aí são mais de 100 empresas estatais que, por enquanto, não estão nessa lista. Então, o ouvinte, quem está ouvindo a gente, quiser conhecer um pouco mais sobre essas estatais, às vezes até trabalha numa delas, quer saber qual que é a situação dela, você pode colocar no buscador aí da internet, painel das privatizações Gazeta do Povo. Chegando lá, você vai abrindo essa página, vai ver que é um painel mesmo, que você tem várias caixinhas ali com os nomes das empresas. Você pode pesquisar pelo nome da empresa, pode buscar direto a empresa que você está querendo saber se será privatizada ou não, ou pode ir ali pela situação da companhia mesmo. Você pode clicar ali, por exemplo, tem um menu ali na mira, que são as empresas que estão na lista. É o que eu fiz aqui, inclusive. Na nossa conversa aqui, Jasper, você falando, eu já busquei aqui painel das privatizações Gazeta do Povo e abri. Aqui tá bem claro, né, o que você pode acessar. Então eu vou filtrar com as empresas que estão na mira. E aí são 15, principalmente, que a gente vai encontrar, que fazem parte desse plano mais recente do governo, que foi anunciado até numa entrevista coletiva com parte da equipe econômica, né, que tem a intenção de que sejam privatizadas até rápido pelo governo federal. Nesse grupo, algumas estatais importantes e grandes aí, né, Jasper? Exatamente. Se a gente fosse citar aí as mais conhecidas, tem 4 que são muito conhecidas de todo mundo, né?
os Correios. Vamos privatizar os Correios, Carteiro. Uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários. Já faz um tempo que o governo fala nisso e, a partir de uma certa altura, o próprio presidente Jair Bolsonaro passou a apoiar a privatização dos Correios. Então, os Correios estão nessa lista. A ponto de demitir o então diretor dos Correios, que era contrário à privatização, né? Houve esse problema político lá. Exatamente, porque ele inclusive posou para fotos com alguns sindicalistas. Isso. Ele falou que não era o caso de vender os Correios, ele achou que não deveria ser vendido, que deveria ser muito bem estudado. Isso ao mesmo tempo em que o Bolsonaro tinha passado a defender a privatização, né? Então, gerou até esse tipo de episódio no governo. Exatamente, a gente sabe que quem não está ali seguindo exatamente alinhado com o Jair Bolsonaro corre o risco de perder o cargo. Foi o que aconteceu com o presidente dos Correios. Pois é. A gente tem outra estatal que está na mira, que é a Eletrobras. A Eletrobras tem hoje 30%, 31%, 32% da geração de energia no Brasil e tem aí uns 43%, 44% da distribuição, da transmissão. E caso ela não consiga manter o ritmo de investimentos, ela vai colapsar. Desde o governo Temer já, então não é coisa nova. Assim que o Temer assumiu, lá em 2016, poucos meses depois já começaram as conversas sobre isso. A Eletrobras passou a dar muito prejuízo, principalmente depois daquele pacote do governo Dilma Rousseff para diminuir o valor da tarifa de energia. Sim. A Eletrobras pagou muito caro por isso. Teve vários anos de forte prejuízo. Ano passado, até por questões contábeis e pela privatização de umas empresas que pertenciam a ela fechou com um lucro bastante alto até. Segundo o balanço apresentado pela companhia aos investidores, esse resultado foi obtido principalmente pelo lucro líquido de 5 bilhões e 200 milhões de reais, referente às operações descontinuadas de distribuição, resultado da reversão do patrimônio líquido negativo da Amazonas Energia, decorrente da privatização da empresa. Mas teve muito efeito contábil ali e também dessa venda de companhias que pertenciam à Eletrobras. Ela também está nessa lista. Outra muito conhecida, mas que hoje praticamente não tem atividade, é a Telebrás. A Telebrás, o sistema todo que tinha, inclusive as telefônicas estaduais, como Sim. por exemplo a Telepar, a Telesp, enfim, o sistema foi privatizado em 98. Uma privatização gigantesca, a maior que o Brasil já passou, no conjunto, né, levando em conta todas as empresas, deu origem a essas teles que a gente conhece hoje. São poucas, né? É um setor que ficou bastante concentrado, mas a Telebrás, no papel, pelo menos, ela ainda existe e ela tem 372 funcionários, fazendo basicamente funções administrativas. O que acontece? Essa empresa, ela basicamente existe para pagar os salários dessas pessoas. Ou seja, só prejuízo, né? Exatamente. No ano passado, por exemplo, 224 milhões de reais de prejuízo. Aliás, essa é uma informação interessante para quem está acessando o painel das privatizações. Quando você acha a empresa, quer saber mais sobre ela, basta clicar no nome dela, na caixinha, e você abre uma espécie de uma ficha dessa empresa, que você tem ali as principais informações, quantos funcionários tem, qual que foi o lucro ou prejuízo que ela sofreu aí no último ano. Então, eu já falei de 3 empresas, Correios, Eletrobras, Telebrás. A quarta, que é bastante conhecida, é a Casa da Moeda, que passou a dar prejuízo aí mais recentemente. É uma empresa que tem pouco mais de 2 mil funcionários, também está nessa lista do governo. Essas são as mais conhecidas. Eu cliquei aqui na Casa da Moeda também, estou com o painel aberto, prejuízo 93 milhões de reais. Exatamente. Prejuízo da Casa da Moeda. No ano passado, exatamente. Como você disse, 2.136 funcionários. Pois é, essa lista também me chama a atenção aqui, Jasper, que além dessas bem conhecidas, tem outras que não são muito conhecidas, até porque têm atuações mais estaduais ou até municipais, né? Estou vendo aqui, por exemplo, a CBTU. CBTU é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Quer dizer, é uma empresa federal que administra trens urbanos no município, ou municípios, no caso. Né? Exatamente. Algumas capitais e regiões metropolitanas brasileiras. No caso da CBTU, ela opera aí sistemas de trem em Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal. Tem uma companhia muito similar à CBTU, que é a Transurb, que faz o mesmo lá em Porto Alegre. A Transurb até teve lucro no ano passado. Se você clicar lá, vai ver, quem está acompanhando, 74 milhões de reais de lucro. Agora, a CBTU teve um prejuízo aí de mais de 400 milhões de reais no ano passado. Aí, claro, você se pergunta, o pagador de impostos deve se perguntar, poxa, por que eu sou brasileiro, moro aqui em Santa Catarina, por exemplo, por que eu tenho que ajudar a manter uma empresa que opera trens urbanos lá no Nordeste, ou lá em Porto Alegre, ou em qualquer lugar que seja?
que não afeta em nada a minha vida, em nada me beneficia. Eu acho que essa lógica também está norteando um pouco aí os planos do governo federal. A gente tem também algumas empresas de docas, né, de portos, que é a Codesp de São Paulo e a Codesa, que é do Espírito Santo, que também estão aí na mira das privatizações do governo. Além de duas aqui de abastecimento, né? A CEAGESP de São Paulo e a CEASA em Minas, também estatais federais que atuam só nas regiões, nos estados. Exatamente, né? Elas servem basicamente para comprar produtos agrícolas, produtos hortícolas, né, de horta aí dos produtores e revender aí nas cidades, né? Tem esse papel aí de abastecimento. Também hoje parece não haver tanto sentido em haver uma estrutura federal para manter esses centros de distribuições em uma ou outra cidade do país. Bom, a gente comentou aqui, Jasper, que ia falar até da ideia do ministro Paulo Guedes, né? Porque ele deu essa entrevista ao jornal Valor e deixou muito claro, né? Que por ele privatiza tudo mesmo, essa é a ideia. E inclusive deu a entender que o presidente Jair Bolsonaro está também aos poucos caminhando mais nesse sentido. Digo aos poucos porque não é uma postura que o presidente teve sempre, aliás, não mesmo, né? Não, o Bolsonaro durante sua carreira como parlamentar, e foram aí quase 3 décadas de deputado federal, ele quase sempre foi rigorosamente contra a privatização. Então ainda era muito aquela herança dos militares, né, de soberania nacional, de ter que ter empresa pública, estatal, enfim, para controlar setores ditos estratégicos. Muito embora a gente não entenda qual era a estratégia em alguns deles. Sim. Mas ele sempre foi contra privatizações. Isso começou a mudar basicamente no ano passado, antes ainda da corrida eleitoral, quando ele chamou o Paulo Guedes, ele foi sendo convencido. Nas eleições ele já falava como alguém que era a favor de privatização, mas não de todas as empresas. Continuava defendendo que algumas deveriam ser públicas ainda. E agora, segundo Paulo Guedes, pelo menos o Jair Bolsonaro já é muito mais favorável. Presidente, para a gente deixar bem claro, o governo estuda ou não a privatização da Petrobras? Estuda tudo, pô. Tudo o governo estuda. Nós estamos se preparar para qualquer coisa. Mas da Petrobras como estuda todo, tudo. Estuda privatizar qualquer coisa no Brasil. Tudo é estudar, tudo é levantar, tudo é discutido. Então não está descartado. Você vai ter que analisar custo-benefício, o que é bom para o Brasil, o que não é. Então não está descartada a possibilidade de privatização da Petrobras? Tudo você pode ser estudado, cara. A gente viu semanas atrás o presidente falando, sim, que eventualmente pode vender até a Petrobras. É a maior empresa brasileira, não é só a maior estatal. Sim. A Petrobras é a maior empresa brasileira. Falar em sua privatização já rendeu derrotas eleitorais para muita gente por aí. E agora ele passou a falar nisso. Então o Paulo Guedes diz, olha, o Bolsonaro está com a gente porque ele passou a entender a necessidade, segundo o Paulo Guedes, de se vender essas estatais. Paulo Guedes diz que o dinheiro obtido com essa venda vai ser usado para abater da dívida pública. Então você reduz um pouco a dívida pública, paga essa parte, consequentemente você acaba pagando menos em juros, porque o montante da dívida fica um pouco menor. Esse é o objetivo principal do governo. E também, em muitos casos, a ideia é dar mais eficiência para a economia, colocar empresas melhores para fazer esse serviço que hoje as estatais fazem. A gente sabe que tem estatais que ainda dão lucro, mas muitos economistas argumentam, sim, elas dão lucro, mas uma empresa privada, na avaliação deles, faria melhor. É um bom debate. E na teoria sobraria automático. mais dinheiro para o governo investir em outras áreas mais prioritárias, pelo menos essa justificativa também. Exatamente, principalmente quando você fala de empresas que, vez ou outra, dão prejuízos e muitas vezes prejuízos gigantes, né? Então o contribuinte é convidado a cobrir esse rombo e esse dinheiro poderia ser usado aí em outras situações, em políticas públicas de saúde, educação, segurança, enfim, nas coisas que para a maioria das pessoas são a prioridade, né? Então esse é um pensamento que até no próprio eleitor vem mudando, né? Uma época a privatização era a palavra proibida, hoje já não se vê com tanto problema assim. Agora é um bom debate, né? Então o Paulo Guedes ele disse que quer privatizar tudo. E ele diz o presidente Jair Bolsonaro está conosco, foi o que ele falou, que o Paulo Guedes falou aí ao Valor Econômico. Então, quer dizer, a gente tem essa lista que está no nosso site, no painel, que é a lista oficial, mas o Paulo Guedes, a vontade dele é aumentar essa lista. Então, colocar mais empresas aí nos próximos anos para serem privatizadas. Só para todo mundo ter uma ideia, quando a gente fala de todas, né, daí você pode também no painel aqui no site da Gazeta clicar lá para filtrar todas, né, ou seja, não privatizada, nem na mira ou já privatizada. A gente tem as estatais, a gente chama de empresa-mãe, e as subsidiárias também são isso. Empresas que pertencem às estatais, às empresas-mães
Então, uma delas, por exemplo, a BR Distribuidora, aquela dos postos de combustíveis, já foi privatizada. Era uma subsidiária da Petrobras, que hoje aparece como já privatizada, está na nossa lista também. Repetindo aqui, vai lá no seu buscador, digita Painel das Privatizações, Gazeta do Povo, aí você vai ter todos esses detalhes que o Jasper e eu comentamos para ter um panorama completo da situação das estatais do governo federal. Jasper, obrigado pela conversa, até a próxima. Valeu, até a próxima. E esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueça, que para você ter muito mais informação sobre tudo isso e mais, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!